Boa noite. Começar de novo nem sempre é fácil. Talvez num caso desse, como a gente viu hoje ou na semana passada do vídeo, né? É mais simples você fazer uma limpeza geral na cozinha e recomeçar a sua vitamina, o seu alimento, ou como a gente viu na semana passada, né? Era um erro técnico lá na instalação de um aparelho. Até mais fácil, mas às vezes na vida nossa, na nossa própria vida, não é fácil recomeçar. E por isso que nós escrevemos essa série, por isso que nós estamos trabalhando essa série, e por isso que nós dividimos em 4 capítulos, porque a gente sabe a seriedade desse assunto. Nós sabemos que muita gente está no momento agora de recomeçar uma vida financeira, talvez passando por uma dificuldade muito grande. Outros num relacionamento, acabaram de romper um relacionamento, precisam recomeçar. Mas alguns na escola estão indo mal, repetiram de ano, não entraram no vestibular, precisam começar de novo. Então, por isso que essa série é importante, porque nós queremos, o subtítulo dessa série é, nós queremos aprender a assegurar que a próxima tentativa será melhor do que a anterior. Melhor do que a última vez, onde deu tudo errado. Então, é difícil você ter a garantia de que você vai conseguir da próxima vez. Mas por isso é preciso algumas ferramentas, algumas coisas que a gente está analisando nessa série e ainda vamos analisar, que vão nos ajudar a isso. Em qualquer situação que você tiver que recomeçar, você precisa saber algumas coisas muito importantes que a Bíblia tem para nos ensinar. Às vezes até no próprio relacionamento com Deus. Pessoas que não gostavam de igreja, estavam afastadas há muitos anos, e aí retornaram numa igreja a primeira que te indicaram, e aí de repente você começou a frequentar, e aí descobriu que o foco da igreja era outro, só se falava em dinheiro, etc, etc, aí você falou, mas se é isso que é Deus e tal, aí você desistiu de se relacionar com Deus. Mas está sentindo falta. Você está sentindo falta, você está sentindo que nas suas aflições você não tem no que se apegar. Então é hora também de você recomeçar o seu relacionamento com Deus, e quem sabe essa série possa te ajudar a tudo isso. Bom, a gente começou semana passada falando que a gente aprende com os nossos erros somente nas coisas menos importantes da nossa vida. Nas coisas que não têm muito significado, nós aprendemos com nossos erros. Eu usei um exemplo aqui, às vezes você entra no Facebook, você quer mandar um recado para um amigo seu, aí quando você vê, você publicou para todo mundo, e aí fica aquele constrangimento, e aí você fala, isso aqui nunca mais eu vou repetir, né? Umas coisas não tão importantes. Mas nas coisas realmente importantes, nós costumamos repetir os nossos erros. Depois de passar do problema, você se arrebentou, aí você começa de novo, mas você não fez nada, não fez nenhuma análise do que aconteceu, segue a sua vida rapidamente, já quer recomeçar. Daqui a pouco, você esbarra no mesmo muro, você comete o mesmo erro, termina outro relacionamento, quebra de novo, se afasta de Deus de novo, tem problemas morais de novo, porque você não aprendeu nada com a primeira experiência que você teve. Então nós começamos também destruindo 3 mitos que a gente ouve falar por aí, e que não, na verdade são mitos, não são verdades. O primeiro mito é que a experiência faz o sábio. Já ouviram isso em algum lugar? A experiência faz o sábio, vocês já ouviram? Pensei que era só eu que tinha ouvido isso. A experiência faz o sábio. Isso não é verdade, sabe por quê? Vamos pensar de forma bem simples para a gente entender isso. Lembra, quer dizer, para alguns isso está acontecendo hoje, mas para mim, para a maioria, quem sabe, ou para metade, lembra quando você estava lá no colegial ou no ginásio e tinha aquele aluno repetente, que era a 4ª vez que ele estava fazendo a 7ª série, ou o 2º colegial? Ele é uma prova de que a experiência não faz a pessoa sábia. Ele reprovou uma vez, não aprendeu nada com aquilo, fez mais um ano, reprovou de novo, não aprendeu mais nada, reprovou de novo. Então a experiência deixa a gente cansado, a experiência deixa a gente mais velho, mas não necessariamente nos faz mais sábio. O que nos faz sábios é avaliar a experiência. É você parar para avaliar o que aconteceu, ver onde foi que você errou, onde podia ter sido melhor, quais os pontos positivos, os pontos negativos. Isso sim, avaliar a experiência é uma coisa que te deixa sábio. O segundo mito é o mito do conhecimento.
Quanto mais eu sei, melhor eu faço. Quanto mais eu sei, melhor eu faço. É isso que se diz por aí. Também é um mito. Porque conhecer o certo não significa fazer o certo. E facilmente eu derrubo esse mito. Se conhecer o certo significasse fazer o certo, a gente não teria pastores pilantras, nem padres pedófilos, porque eles sabem tudo. E como é que se enveredam por esses caminhos? É porque o simplesmente conhecer não significa que você vai fazer o certo. Não há garantias de que sabendo mais, você vai fazer melhor. Concorda? Então isso é mais um mito que nós estamos desfazendo. Terceiro e último mito, o mito do tempo. O tempo é meu inimigo. Todo mundo pensa isso. Se acaba um relacionamento, você já quer começar outro em seguida, porque você não pode perder tempo. A vida não para, o tempo não para, o relógio não para. Os minutos ficam correndo, os segundos. Você precisa logo resolver a situação, porque o tempo é seu inimigo. Você não pode perder tempo. Mais um mito, isso também não é verdade. Porque você não para fazer uma análise do que aconteceu e já engata no outro relacionamento, você tem uma chance enorme de que vai acontecer exatamente a mesma coisa. Você vai quebrar a cara de novo. Porque você não fez nenhuma reflexão, não fez nada. Então, na verdade, o tempo é seu amigo. Refletir, analisar, antes de dar o próximo passo, é seu amigo. Bom, hoje e nos próximos 2 domingos, eu vou apresentar para vocês 3 coisas, 3 dinâmicas, uma a cada domingo, 3 processos que vão ajudar a assegurar que o próximo passo, seja lá qual for a sua situação, seja lá financeira, emocional, relacional, moral, seja qual for a sua situação. Esses 3 passos vão te ajudar a assegurar, a garantir que a próxima vez vai ser melhor do que a anterior. Por quê? Porque nós não podemos nos dar ao luxo, diante de tanta dificuldade já natural da vida, nós não podemos nos dar ao luxo de ficar repetindo os erros. A vida já é difícil quando a gente erra pela primeira vez, agora repetir o mesmo erro, e 1, e 2, e 3 vezes, a gente não pode se dar esse luxo. Chega, vamos começar direito daqui para frente, seja lá o que for que você tem que começar. Então, a primeira das 3 dinâmicas, das 3 coisas que eu vou apresentar, começando hoje, é encare a verdade. É o primeiro ponto. É muito importante, muito, muito importante. Se você não começar por aí, não adianta as outras coisas que nós vamos conversar. A primeira coisa é encarar a verdade. Para você ter um resultado melhor, para você não repetir de novo os mesmos erros, você precisa olhar para o que aconteceu, olhar para esse passado recente, olhar para o que não deu certo e reconhecer a sua parcela de culpa no que não deu certo. Olhar para aquilo e falar assim, poxa, onde foi que eu errei? Qual é a minha culpa? Qual é a minha parte nessa situação que não deu certo, que fez as coisas desandarem? Eu sei que o outro também foi culpado, a economia é culpada, o marido é culpado, a esposa é culpada, as finanças, eu fui enganado, tudo bem, mas você tem uma parcela de culpa que você precisa aprender a olhar para ela, senão você não vai aprender nada. Mas sabe por que a gente não faz isso? Sabe por que eu e você não olhamos para trás e assumimos nossa parcela de culpa? Simplesmente porque não há o que assumir, não foi nossa culpa. Não é assim que a gente reage? Não, claramente não foi minha culpa. Eu não fiz nada para merecer. Sabe, eu estava de inocente ali, foi a outra pessoa, aquela pessoa me enganou, de repente a economia mudou, a pessoa ficou esquisita de uma hora para outra, ela falou mal de mim, quer dizer, toda a parcela dos 100% estão com outras pessoas e não conosco. A gente nunca acha que nós temos uma parcela de culpa. Eu e você, não estou fugindo da raia, não, estou assumindo que normalmente nós costumamos a olhar e não ver onde que nós fomos importantes naquele problema. Importantes assim, o que nós fizemos que deu errado. A gente gosta de olhar e achar o erro nas outras pessoas. Por isso que poucas pessoas fazem essas leituras, essas análises do que aconteceu
e acabam não errando mais. Poucas pessoas fazem isso, porque a gente não quer admitir que nós temos uma parcela de culpa naquilo. Bom, nós sempre temos uma história para contar, qualquer um de nós, que pode ser verdadeira. Se eu perguntar por que não deu errado, seja lá o que for que tenha acontecido com você, você vai ter uma história para me contar que vai ser verdadeira. Ela só não é toda a verdade. Percebe? Entenderam? Você vai me contar uma coisa que vai ser verdade. Não, realmente, aquela pessoa fez isso, aquela outra pessoa fez isso, a economia mudou, tem esse fator e aquele outro fator. Vai ser verdade, mas não é toda a verdade. Porque toda a verdade envolve a sua parcela do que aconteceu. Então, provavelmente, o que está acontecendo é que você está omitindo a sua parcela de culpa. Por isso que nós precisamos lutar contra a natureza, contra a nossa natureza, com essa vontade que nós temos de olhar para os lados e achar um outro culpado que não sejamos nós. Nós precisamos lutar contra isso. E é isso que nós vamos tentar aprender aqui no dia de hoje. Mas essa história, para o conforto de vocês, para o consolo de vocês, não é nova. Fazer isso, reagir desse jeito, não começou agora com esse governo, nem com o governo passado, nem com os relacionamentos de 10 anos atrás ou de 50 anos atrás. Essa reação natural nossa começou há muitos e muitos anos atrás, muito mais do que você imagina. Começou lá na criação, no começo de tudo, lá no Gênesis, quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher. E eu estou falando de Adão e Eva, e você que talvez esteja nos visitando pela primeira vez, e é um cara super estudado, você fala assim, mas uma igreja tão moderna, com luz, com tal, música e tal, um som super bacana, está falando de Adão e Eva. Pô, isso é um mito, tal. Não tem problema você ainda achar isso, não tem problema nenhum. Mas eu explico por que eu acredito em Adão e Eva. Eu só acredito em Adão e Eva porque Jesus falou que isso aconteceu. E eu acredito em Jesus. Então, Jesus falou de Adão e Eva. Jesus não deu detalhes, não falou que foram 7 dias, ou 7 anos, ou 7 milhões de anos, nada disso. Mas ele citou algumas vezes Adão e Eva. E se Jesus falou, eu acredito, porque eu acredito em tudo que Jesus falou. Aliás, eu acredito em Jesus porque ele foi a única pessoa que declarou para todo mundo que dia que ele ia morrer, falou assim, eu vou morrer desse jeito, dessa forma, ainda vou ser torturado, depois vou ser crucificado, depois de 3 dias vou ressuscitar e vou encontrar vocês. Uma pessoa que fala isso e faz isso, eu acredito. Só por isso, então, por isso eu acredito que Adão e Eva existiram, não sei se sozinhos na humanidade naquela época, isso são detalhes que a gente nunca vai saber com clareza. No entanto, assim as coisas começaram, Deus criou o homem. Então nós vamos ler como que isso aconteceu lá no comecinho de tudo, lá na criação, quando Deus ainda estava fazendo as coisas, as primeiras criações de Deus. Vocês já sabem mais ou menos um pouco dessa história. Deus criou o homem, depois ele aperfeiçoou a criação e criou a mulher, certo? Amém? Precisava ganhar um pouco de ponto com mulherada, porque às vezes eu pego no pé também. Aí veio o diabo, inventou o cartão de crédito, o shopping, o sapato, ferrou com tudo. Certo? Ou quase isso. Até ali estava tudo certo, estava tudo bom. Bom, não, acho que não foi bem assim. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E, olha que interessante, que quando Deus criou a humanidade, ele olhou para tudo que ele tinha feito e falou assim, puxa, isso é tudo muito bom. Era perfeito. Outra coisa interessante de se observar, sabia que quando Deus criou o mundo, criou a humanidade e criou o homem e a mulher, falou, isso aí é tudo para vocês, no mundo perfeito de Deus, sabe quantas regras que tinha? Uma. Então assim, você que se aproxima de Deus, você fala assim, não, me aproximar de Deus significa cumprir um monte de regras, de ler, não, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não, no mundo perfeito de Deus só tinha uma regrinha, que talvez Deus tenha colocado ali só para testar o homem, para saber, eu sou Deus, você é homem, só isso que, para você ter certeza disso, então tem só essa regrinha. E o que aconteceu com a gente?
com a humanidade, com Adão e com Eva, quebramos a regrinha. Só tinha uma. E o homem foi e desobedeceu e quebrou aquela regrinha. Por isso entrou o mal na humanidade. Bom, a regrinha era, né? Não comam da árvore do bem e do mal. Não existia mal ainda entre a humanidade, mas segundo aquele símbolo, quem sabe, se o homem comesse fruto daquela árvore, ele ia discernir entre o mal e o bem, ia conhecer, ia ser apresentado ao mal. Eu falo nós, sabe por quê? Porque nós também não temos coragem de jogar pedra em Adão, porque nós também desobedecemos, nós também quebramos regras, nós quebramos as nossas próprias regras, né? Você fala assim, de hoje em diante, vou me exercitar 3 vezes por semana, vou comer só de forma saudável, passou 2 semanas, você já esqueceu de tudo, nós quebramos as nossas próprias regras. Então a gente não tem condição de jogar pedra no pobre do Adão. Mas vamos ler como que isso aconteceu? Eu acho que tem lições importantes para a gente aprender aqui. Em Gênesis 1, 27 diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se. Olha que interessante, Deus não falou assim, Deus os criou e falou assim, olha, agora é o seguinte, mandamento número 1, não coma daquela árvore. Mandamento número 2, não se vista dessa forma. Mandamento número 3, não matarás, não roubarás. Não tinha nada disso. A ordem era, sejam felizes, aproveitem de tudo que eu criei, dos peixes, das aves, dos animais terrestres, dos cachorrinhos. Aproveitem de tudo, multipliquem-se, sejam felizes. Era essa a ordem, entre aspas. Era para a gente ser feliz. É assim que Deus criou o homem e a mulher. Divirtam-se, é tudo de vocês. Bom, mas aí, vejam como que aconteceu a queda, né? Gênesis 3, 8. Bom, vocês sabem, né? Aí o homem desobedeceu, teve a história da serpente, que a gente não sabe se foi literal ou simbólica, mas de alguma forma, alguém ofereceu para Eva a oportunidade de comer aquele fruto daquela árvore do bem e do mal, e o homem e a mulher cederam, né? Depois que eles cederam, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, quer dizer, Deus criou aquele jardim para o homem e para a mulher, e ele ia visitar o homem, estar com o homem no final de cada dia. E aí, Deus, se aproximando deles, adivinha o que eles fizeram? Andava pelo jardim quando sobrava a brisa do tempo. O que aconteceu? Eles esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Primeira coisa, não foi muito inteligente da parte deles. Deus criou o jardim e eles vão se esconder no lugar onde Deus criou. Então foi meio ingenuidade, né? Se esconder num lugar onde Deus criou. Ele não ia conseguir ficar escondido ali. Mas a gente aprende uma coisa muito importante aqui, que quando você desobedece, quando você peca, quando você pisa na bola, quando você erra, a primeira reação nossa é nos escondermos. Primeira reação nossa. Quando você faz alguma coisa errada, não é verdade que você quer esconder aquilo, deixar aquilo debaixo do tapete, empurrar a sujeira para debaixo do tapete? E muita gente fica empurrando a sujeira para debaixo do tapete, até um dia que é descoberto, né? Alguém chega, nossa, o que é isso? Você é flagrado no seu erro. Aí você fala, não, me desculpe, me perdoe, mas você só ficou assim porque descobriram. Porque se deixar, você ia continuar escondendo a sua desobediência, o seu mal, a sua traição, seja lá o que for, por muito mais tempo ainda. Então, isso já é uma lição para a gente aprender, que quando a gente peca, nós fazemos algumas coisas meio estúpidas. Nós queremos nos esconder de Deus. Se você conhece a Deus, se você crê em Deus, aí você faz um pecado, uma coisa muito errada que prejudicou muito alguém, e você quer fugir de Deus. Aí você foge da igreja. A primeira reação é fugir da igreja, fugir do convívio com os irmãos. Você quer ficar sozinho. Aí você começa a criticar. Você quer se esconder de Deus achando que está tirando alguma vantagem nisso. Não é verdade? Bom, seguindo.
Olha a atitude de Deus quando o homem se escondeu. Quando o homem tentou se esconder dele. Olha o que Deus fez. Lá em Gênesis 3, ainda, versículo 9, diz o seguinte: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Onde você está, Adão? Olha que coisa bonita, que coisa linda da gente observar nesse detalhezinho. Sabia que quando você se esconde de Deus, Deus continua te procurando? Você está fugindo, você está escapando? Deus continua te procurando. Ele está esperando a hora do reencontro. E isso desde sempre, desde o começo de todas as coisas. Então, quando Deus chamou Adão, Adão respondeu: Deus, eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso eu me escondi. Como assim? Deus perguntou: quem falou para você que você estava nu? Será que você está dando ouvido para outras pessoas, que não sou eu, você e a sua esposa? Será que você está escutando outras vozes? Nós sempre conversamos e você nunca achou que estivesse nu. Quem que você tem escutado? Por acaso, quer dizer, você por acaso comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer, Adão? Aí vem a resposta de Adão, muito interessante, muito interessante. Versículo 12: sim, Senhor, comi mesmo e assumo o meu erro. Pode me castigar e, por favor, deixe Eva fora disso, porque ela é inocente. Não foi isso? Como não? Ah, tá. É que tem gente que não está rindo e não está entendendo porque os outros estão rindo, precisa ler mais a Bíblia. Não é bem isso. Versículo 12 diz o seguinte: disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira. Quer dizer, Deus, presta atenção, é culpa sua e da mulher. Está certo? Não é isso que ele está falando? Foi a mulher que o Senhor me deu por companheira. Foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então, Deus, se acerta aí com a Eva, depois vocês vêm me pedir desculpa. Eu sou o único inocente nessa parada. Foi essa a resposta de Adão. Mas, acompanha o raciocínio. Vê se não é interessante observar isso. Na resposta de Adão, continha muita verdade. Foi Deus que criou a mulher e foi a mulher que influenciou o Adão. Não era mentira. Era verdade, só não era toda a verdade. Faltava alguma coisa. Ele podia ter recusado, ele podia ter argumentado, ele podia ter proibido a mulher de comer, faltava essa parte, que é a parcela dele de culpa, mas que ele resolveu não pensar nisso. E não é assim que a gente faz? Não é assim? Quando você vai justificar um erro seu, um pecado, uma pisada na bola, uma coisa que causou o final de uma etapa de alguma coisa, relacional, moral, financeira, relacionamento com o filho, sabe, um rompimento com o filho, não é verdade que você até fala a verdade, mas parcialmente. Nós fazemos isso. Nossa tendência é não olhar para dentro de nós mesmos. E sabe o que acontece, que é mais terrível ainda, mais prejudicial? Isso aqui é muito importante, gente. Isso é muito importante. Na medida que você repete essa história parcial, essa verdade parcial, na medida que você começa a repetir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, pode ser que seja 80% verdade. Mas na medida que você esconde os 20% da verdade, ou os 10% da verdade, e você começa a recontar essa história para as outras pessoas e para si mesmo, chega uma hora que você acredita que foi assim mesmo. Você acredita que aquilo é 100% da verdade. De tanto tentar enganar os outros e a si mesmo, você acaba enganado. Você começa a acreditar que aqueles 80% são os 100% da verdade.
Mas veja, então seguindo a história, Deus foi esclarecer com a mulher, o ser evoluído, né? O Senhor Deus perguntou então à mulher, o que foi que você fez, Eva? Respondeu a mulher, foi a serpente. Não tem jeito, não tem jeito. Percebe? De novo, a serpente teve uma participação, é verdade, mas não é toda a verdade. Não é toda a verdade. A única forma de eu e você podermos nos assegurar que a nossa próxima tentativa não será igual à anterior, a única forma de assegurar que você não vá cometer os mesmos erros que te levaram aonde você está hoje, é você encarar a verdade. É a única maneira. Encarar de frente, olho no olho, com a verdade. Nós não podemos encher as nossas mochilas com acusações se nós desejamos um futuro melhor. Não adianta você se preparar para a próxima empreitada, enchendo as suas malas, suas mochilas, com acusações. Não, porque isso, porque foi aquilo, economia, etc. Não adianta, se você deseja um futuro melhor. Insistir em culpar alguém faz com que carreguemos os nossos problemas de hoje para o futuro. Insistir em ficar achando um outro culpado e esquecendo da sua parcela de culpa, significa que você vai arrastar isso até o seu futuro. Você vai trazer isso junto com você, para o seu futuro. Então, a melhor pergunta que eu e você podemos fazer é, qual foi a minha participação nisso? Qual foi a minha parcela nisso que aconteceu? Essa é a pergunta que a gente deveria se fazer. Porque insistir em culpar alguém vai deixar-nos aptos a repetir os mesmos erros. Bom, o que acontece quando você e eu, quando nós não encaramos a verdade, quando nós não olhamos para toda a história, para toda a verdade, o que acontece é que nós acabamos tendo a nossa visão obscurecida. Por isso que depois de um tempo você começa a acreditar que a sua verdade parcial é a verdade total. Nossa visão fica obscurecida, você perde a clareza. E aí você chega na próxima jornada, na próxima etapa, com todas as coisas junto com você, arrastando aquelas coisas junto com você, porque você perde a clareza. Então, quando você faz uma análise verdadeira, quando você encara a verdade, você destrincha o que aconteceu, e acha a sua parcela de culpa, e trabalha naquilo. Quando você faz isso, você limpa a sua visão, e aí sim, você pode ver com clareza. Tem um versículo onde Jesus fala lá em Mateus, ele fala o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quanto mais puro, limpo, límpido tiver o seu olhar e o seu coração, mais você vai encontrar Deus, mais você vai encontrar respostas, mais você vai se purificar para a próxima etapa, para você chegar num outro momento e não errar de novo. Mas eu vou ainda ilustrar mais uma vez, a última vez vou ilustrar isso aqui, para que fique bem claro. Vamos supor que, eu usei esse exemplo uma vez numa outra palavra, de forma parecida, mas vamos supor que no seu problema relacional, seu problema com seu filho, no seu problema financeiro, empresarial, com Deus, vamos supor que você considere que a igreja, a economia, as outras pessoas foram culpadas. Mas você acha assim, que a culpa delas... Não, a culpa delas foi muito grande. A sua parcela de culpa... Você fala assim, você olha para a situação e fala assim, puxa vida, a minha parcela de culpa nisso foi 50%. Alguém faz isso? Não, ninguém faz isso. Isso é bobagem, ninguém faz isso. Ninguém acha que metade do erro foi seu. Talvez você diga assim, não, minha parcela de culpa foi 25%. Essa é minha culpa. O resto foi a economia, foi ela, foi o marido, foi o fulano, ciclano, o filho.
vamos ser bem sinceros, ninguém faz isso também, tá? O que a gente faz, eu e você, nós fazemos assim, ó, nós achamos que em tudo que aconteceu, nossa parcela de culpa é só essa aqui, ó. Ou talvez até menor, né? Está muito grande ainda. Não, isso aqui, ó. Isso aqui foi o erro do Paulo, o resto foi o erro da Kelly. O resto foi o erro da economia, foi da minha filha, foi o outro amigo que traiu, que mentiu, etc. A minha parcela de culpa, Paulo, é só essa aqui, né? Mesmo que seja assim a leitura que você faça do que acabou de te acontecer. A única chance que eu e você temos de passar para a próxima fase e não cometer os mesmos erros é trabalhar exatamente nisso aqui. Porque você não vai trabalhar no erro do outro. Não adianta, já passou. Mas você teve uma participaçãozinha, por menor que seja. Por menor que seja, tem uma participaçãozinha sua nisso, que precisa ser percebida e trabalhada, para que isso não volte a acontecer, de jeito nenhum. Então, gente, para encerrar, eu escrevi algumas coisas aqui, que talvez, tem alguns itens aqui, que talvez alguns desses itens você se identifique. Talvez algumas dessas coisas sejam parecidas com as que aconteceram ou que estão acontecendo com você. Ou quem sabe isso aqui te ajude muito daqui para frente a ficar alerta para que isso não seja parte da sua história, ou do seu desapontamento, da sua quebra, da sua falência em alguma área da sua vida. Talvez em algum item desse você se identifica. Primeira coisa, acontece muito comigo e com você. Eu sentia que tinha alguma coisa errada, mas eu tive medo de investigar e descobrir a verdade. Então eu resolvi deixar para lá. Eu senti, no começo daquilo, não, tem alguma coisa errada aí. Mas, falei, eu não vou investigar isso não, fiquei com medo, eu podia estar enganado e tal. Eu senti que tinha alguma coisa, mas eu deixei a coisa ir para frente. Eu era muito ligado àquela pessoa, eu era muito próximo. Eu senti que tinha alguma coisa errada, mas eu não quis investigar e toquei para frente. Porque seria dolorido demais ficar mexendo em alguma daquelas coisas. Aí eu fui e fiz. Aí eu fui e me envolvi. Aí eu fui e fiz a sociedade. E fiz, seja lá o que for. Eu decidi fazer o que eu queria fazer mesmo. Que era aquilo. Não prestei atenção naqueles sinais. Para você seguir em frente, você tem que olhar. Se foi isso que aconteceu com você, você tem que olhar para trás e falar, não, foi isso que eu fiz. A minha parcela de culpa foi essa. Foi isso que eu fiz. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, não fiz nada. Não posso fazer isso de novo na próxima etapa da minha vida. Segunda coisa, as pessoas que eu confio tentaram me avisar. Isso é muito comum. Para os mais novos, né? A sua mãe falou, olha, presta atenção, mamãe já viveu um monte de coisa, esse menino não é para você. Está na cara. Essa menina não é para você, está na cara. Ela é atraente, ele é atraente, mas não é para você. O seu irmão mais velho falou, cara, não faz sociedade com o sujeito. Quer dizer, as pessoas que te amam tentaram te avisar, mas você queria tanto que você não deu ouvidos e seguiu em frente. Da próxima vez, presta atenção. Eu deixei isso ir longe demais. Num certo momento, eu percebi que algo estava estranho, mas eu ignorei e fui indo, fui longe demais nesse relacionamento, nesse vício, nesse negócio. Eu poderia ter parado antes. Quando eu percebi que a coisa estava estranha, eu poderia ter parado. Mas não, eu segui adiante. Talvez tenha sido isso que aconteceu com você. É hora de você reconhecer. E se você for seguir em frente, e você vai seguir em frente, seu próximo desafio, você não pode deixar que isso aconteça com você. Eu fui egoísta. Eu decidi que eu precisava tanto daquilo, que eu fiquei cego. Que eu precisava tanto dela ou dele, que eu não vi mais nada. Eu fui egoísta. Eu achava que eu merecia aquilo. Por isso que eu segui.
adiante. Eu estava sozinho, eu precisava de alguém. Eu fiquei sozinho, abandonado. Eu precisava de alguém. Ela, ele, aquilo, foi a primeira coisa que apareceu. Eu estava solitário, eu estava precisando. O tempo não para. A fila anda. Eu precisava fazer alguma coisa. Rápido. O tempo é meu inimigo. Se você quiser ter sucesso da próxima vez, você tem que olhar para isso. Tem que saber que você não pode se precipitar, não pode correr, não pode se adiantar, meter os pés pelas mãos de novo. Não dá tempo para você refletir. Outra coisa, eu fui invejoso. Por isso que eu não pensei muito antes de fechar aquele negócio. Eu queria ter muito o que eles tinham. Eu olhava do lado, não, eu preciso ter aquilo. Eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro rápido, para poder conseguir aquilo. E aí, quando você viu, você culpou a economia. Você culpou alguém que te passou a perna. Você culpou isso, você culpou aquilo, mas você esqueceu de ver que no fim das contas, você foi invejoso. Você queria tanto uma coisa, que você gastou o que você não tinha, você fez o que você não podia, e acabou quebrando a cara. Aprenda com isso, aprenda com isso. Caí em tentação, eu tenho que admitir que eu caí em tentação. Eu sabia que era errado. Eu vou na igreja, eu já tinha escutado isso, eu sabia que era pecado, que Deus não gostava disso, eu sabia. Mas eu não fiz. Quem sabe é essa afirmação que você tem que fazer para você mesmo. Eu sabia que era errado, eu sabia que era pecado. Alguma coisa em mim não me deixou parar. E eu fui e fiz, e pequei, e errei, e enganei, e traí. Eu sabia que era errado. Você precisa admitir isso se você quiser seguir em frente. Essa é difícil de admitir. Eu não fiz o meu melhor. Eu poderia ter me esforçado mais. Essa é difícil de admitir. No fim de um relacionamento, você olhar para você mesmo e falar assim, não. Boa parte da culpa foi minha, eu devia ter me esforçado mais. Eu fui preguiçoso. Eu fui acomodado demais, ou num trabalho, num negócio. Eu podia ter me esforçado mais. É importante você fazer essa leitura para seguir em frente. É muito importante você fazer essa leitura. Para que isso não aconteça de novo, lá na frente. Eu poderia ter evitado, mas eu fiquei com vergonha. Se eu tivesse ido embora um pouquinho antes daquela hora, não teria acontecido toda aquela tragédia. Se eu não tivesse entrado naquele carro, aquilo não tinha acontecido. Se eu não tivesse saído com aquelas pessoas, aquilo não teria acontecido. Eu poderia ter evitado, mas eu não evitei. Por vergonha. E agora eu estou passando mais vergonha pelo que aconteceu do que se eu tivesse tido a coragem de falar não naquele momento. Você precisa, eu e você, nós precisamos encarar a verdade, olhar para a história recente que não deu certo, seja lá do que for, e encarar a verdade. Ver qual que é a minha, qual que é a sua parcela de culpa. Só assim a gente dá o próximo passo. Só assim a gente consegue chegar num momento da nossa vida onde a gente vai ter paz para recomeçar. Coração limpo. No caso dos que creem em Deus, a presença de Deus, de novo, completa em você. Só assim, limpo, puro de coração, veremos a Deus, veremos as coisas de Deus, encontraremos o caminho correto para a próxima vez, para a gente não errar, entrar na mesma estrada e cometer os mesmos erros. É a única forma. Então, gente, eu sei que esse tipo de coisa é difícil a gente colocar em prática. É difícil, porque desde Adão e Eva, a nossa tendência é não olhar para a nossa fatia. E por mais que vocês saiam daqui conhecendo um pouco mais sobre esse assunto, é um mito o conhecimento, a não ser que você coloque em prática. Só conhecer esse assunto, entendi, puxa, isso foi para mim, essa palavra é interessante e tal. Só vai funcionar se você olhar para você e colocar isso em prática. Talvez hoje você esteja passando por alguma situação de falência que talvez ainda dê para reverter.
talvez entre casais, entre filhos, no seu relacionamento com Deus, ou nos seus negócios, quem sabe você está num momento que ainda dá para mudar a situação. Isso só vai acontecer se você olhar com verdade para tudo. Com verdade, com clareza, com pureza de coração. Sem medo. Não adianta você ter medo ou vergonha de olhar para o que você fez de errado, não adianta nada, não ajuda em absolutamente nada. A única forma de você assegurar que você não vai cometer o mesmo erro é olhando para isso, assumindo a sua parcela, e aí você vai estar apto a seguir em frente. Semana que vem nós vamos ver como avaliar essas situações. Eu vou dar ferramentas para vocês para a gente avaliar o que aconteceu, para a gente não cair no mesmo erro. Mas eu queria que vocês fossem para casa hoje com esse pensamento, com essa decisão, de seja qual for a sua situação, se você já terminou uma etapa e você está sofrendo com isso, se você está no meio de uma etapa que você ainda pode mudar o quadro, ou se você já está recomeçando, leve em conta esse primeiro passo que é fundamental. Encare a verdade, olhe com tudo para a verdade, e toda a verdade, não parte da verdade. Assim vocês verão a Deus, amém? Senhor Deus, nos ajude, nos dê coragem para sair daqui hoje e olharmos para o que aconteceu ou para o que está acontecendo e tomarmos uma posição de, sem medo, olharmos para a nossa falha, para onde nós estamos errando, para onde nós precisamos corrigir antes que seja tarde, Deus. Ou para aqueles, Deus, que já estão sofrendo o rompimento de uma história de negócios, ou de família, ou de casamento. Deus, em nome de Jesus, ajude-os também, Pai, a ler com transparência, com pureza de coração, com verdade, Pai, para encontrar onde foi que eles erraram, Senhor Deus, para que nunca mais isso aconteça na vida dos meus irmãos, nem na minha própria vida, Pai. Eu oro pela minha vida também, pelo meu casamento, pela minha família, para que eu sempre, Senhor Deus, tenha a clareza de olhar para os meus erros, ao invés de ficar apontando o dedo, e olhar para mim mesmo, para o fundo do meu coração, e ver onde que eu estou errando. Que o Senhor dê essa clareza a mim, a minha família e a cada um dos meus irmãos, Pai. Que a gente tenha essa clareza, Senhor Deus, para podermos ver o Senhor operando em nós. E para que nunca mais repitamos os mesmos erros, Pai, que tem nos consumido. Eu creio nisso, no poder e no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Semana que vem estaremos de volta.